Olá a todos e obrigado por somarem-se à nossa série de conversas Nova Vida com Rav Leitman. Olá Rav, olá Nitza. Nós aqui falamos, nós queremos que vocês se sumem conosco para podermos falar com Rav Leitman a respeito de como sermos mais saudáveis. E a cada vez nós tocamos em um novo tema e falamos sobre a saúde e hoje chegamos ao que é e que está e que não é muito prazeroso e que é muito doloroso. Nós queremos falar sobre o que é o tema do álcool. Nós, primeiro de tudo, gostaríamos de dizer às pessoas que participam conosco aqui no estúdio que aqui há pessoas que são uma pessoa, um homem que é obesa e tem dores que voltam a todo momento e possui dores. E há duas mulheres que também possuem sintomas de terem perdido o gosto pela vida e há pessoas que perderam o que é a atração sexual. E o tema do que é a bebida alcoólica demasiadamente, isso não permite que a pessoa viva de forma normal. Isso afeta sobre ele. Esses tipos de fenômenos que têm todos os tipos de efeitos colaterais, isto em todos os aspectos, tanto quanto nos aspectos físicos, emocionais, em sua vida social, e também isso golpeia ele, na maioria dos casos, em todos os sentidos. E então, primeiro de tudo, a pessoa que está em contato com alguma pessoa que está bêbada, então ele também se vê atingido por isto. Uma coisa é o que diz respeito ao consumo de álcool e de drogas, e outra coisa é o que é este tipo de conduta com relação ao aspecto social, internet, o trabalho, compras, outras coisas. Então, primeiro de tudo, nós o que gostaríamos de entender é em que consiste este fenômeno, o que é isto? O Rav diz, eu, primeiro de tudo, dividiria essas coisas em mais níveis, planos de abordagem. Primeiro de tudo, todos nós nos encontramos em um tipo de situação da mesma forma. Por quê? Porque a partir de que nós, a sociedade cresce, a sociedade dá a nós este tipo de conduta. Nós estamos acostumados a todos os tipos de coisas desde a infância, a todos os tipos de adições deste tipo, a comida, formas de pensamento, a formas de ver as coisas. Eu soube e me formei nisto e já sou como que se fosse adepto a essas coisas. Com relação à forma de falar, de comportamento, tudo que vem, como que se diz, da casa da mãe. Que primeiro de tudo, isto é o que eu recebo ali, como dizer, a primeira adição. Por que nós chamamos isso de adição? Porque se todas as pessoas que se encontram nisto, então é como que se fosse que para nós que nos parece de forma natural. Mas também isto não é tão... porque as pessoas tratam de sair disso muitas vezes em sua vida e é difícil para eles. Nós vemos até onde é difícil tirar a pessoa, se a pessoa cresceu, digamos, em um ambiente que não é tão prazeroso, e também é difícil tirar a ele de tudo isto. E isto também é uma forma de adição, ou ao contrário, por exemplo, o seu caráter, de que ele não pode confrontar-se com isso, e em muitas outras coisas, e que ele nasceu assim. E também é isto, não é como que se fosse uma adição que se adquiriu, mas assim que é algo que é contra ele, são seus hábitos que se encontram nele, ou coisas que talvez ele tenha adquirido da sua casa, ou coisas que são naturais. E o tema de que nós chamamos de adições, as coisas que nos molestam a nós com relação à nossa vida social e de que vão por um nível de por cima de algo e que incomodam as pessoas com relação à sua relação com o ambiente, isto é geralmente uma parte pequena e, portanto, nós devemos, se nós queremos aqui melhorar verdadeiramente a pessoa, nós devemos ver o que é o assunto do que é a aquisição de comportamento, de novos comportamentos que nós, a todo momento, quando passamos de um lugar para o outro,
Assim como está escrito que também que se muda o lugar, se muda a sorte. Também é assim, aqui a pessoa adquire novas formas de comportamento, novas relações com o ambiente, uma forma nova de ver a vida e outras coisas. E quer dizer que nós aqui, com o que nos encontramos, é sempre com a influência do entorno. Não é uma pessoa que seja livre, senão que sempre se encontra sob a influência do ambiente. E o que acontece no ambiente é que a todo tempo ele lhe influencia e então o obriga a ele. Então o hábito que por necessidade, por força, ele se vê obrigado a receber do ambiente e a reagir de uma forma particular, então isto passa a ser uma segunda natureza, uma terceira, quarta, quinta, com certeza que tudo sempre muda de acordo com o entorno. Então, ele se torna adepto. O homem é uma consequência do seu entorno, do seu ambiente. Então, isso é muito importante. Não ver essas adições, essas coisas, e sim quais em particular, senão que ver qual é o ambiente, como o ambiente causa e muda a pessoa. Porque se o ambiente é forte e influencia de forma particular a pessoa, o pode mudar de um extremo ao outro. E os novos hábitos se fazem como uma nova natureza, e a pessoa, então, é uma nova pessoa, e assim nós temos que ver. E, portanto, todas as mudanças, se é que nós queremos ver nas pessoas, tudo isso depende não deles, senão que de como nós organizamos o ambiente em nosso entorno. E por isso nós vemos com certeza que, assim como vocês sabem, que nós temos que fazer isto, todos os tipos de treinamentos, de atividades grupais para a pessoa, e a pessoa entra ali, então podemos dizer que se encontra como se fosse em uma lavagem cerebral, pode-se dizer de forma assim mais genérica, digamos, e então isso vai mudando a pessoa, que são todos os tipos de adições com relação ao álcool, fumo. Então ali nós devemos nos preocupar pelo que é um isolamento particular da pessoa, do seu ambiente, que causa esse tipo de adições de consequências anteriores, e levar-lhe precisamente a um ambiente totalmente contrário, onde ele faz, onde ele completa a situação, compensa a situação que causou o dano anterior. E isto se faz através de ações especiais e medicamentos, e inclusive medicamentos que lhe acalmem e que levem a ele a um tipo de interesse novo, que tenha novos estímulos para tirar-lhe do que são os hábitos anteriores. Mas, de todas as formas, são hábitos, como se diz que o hábito cria uma segunda natureza, e sempre é assim. E então, a nossa atitude, esta deve ser a forma de confrontarmos-nos com as adições, quer dizer, com os tipos de hábitos indesejáveis. Assim eu diria. Diz Nietzsche, nós dizemos que de fato cada pessoa, não importa quem, ele tem uma preparação interior de que ele pode ser um adepto, um viciado. Diz o Rav, cada um tem uma debilidade com alguma coisa, para o álcool, drogas, fumo, sexo, ao divertimento, a todos os tipos de formas, ao que é também as formas de se alimentar. Isso depende também de como cresceu, de onde pertence, a que território. Quer dizer, aqui é muitas coisas que pertencem ao que é o entorno e também à natureza da pessoa, que aqui nós devemos levar em consideração o que é essa natureza. Como dizemos que há pessoas que possuem uma tendência, uma inclinação ao álcool, eles têm como se fossem uma tendência, uma inclinação natural. Em troca, por exemplo, em alguns países têm mais inclinação ao álcool, em outros a drogas, em outras em exagerar outras coisas, em outros países. Mas, de todas as formas, o tratamento é sempre o mesmo tratamento. É a construção de um ambiente de forma tal que mude a pessoa, de que o programe de forma nova e que os traga novos hábitos, e que estes hábitos compensem e deem prazeres mais elevados dos que ele obtém dos seus vícios. Então aqui nós devemos levar em consideração muitos detalhes do que são os hábitos anteriores, que precisamente, e de que forma
estes mudam a pessoa. E construir um caminho especial de sair desta adição de acordo a quem é ele, de onde ele é, como ele é. Ou seja, isso é diferente para pessoas diferentes. Apesar de que se tornaram viciados sobre a mesma questão, dependentes da mesma questão, e assim trabalhar com eles. Isso quer dizer que deve haver aqui uma relação muito especial para cada um, e dividi-los em diferentes grupos para trabalharem contra o seu vício. Diz Oren, eu gostaria talvez entrar com relação aos vícios, os fenômenos dos vícios sobre os quais nós estamos falando, de que a pessoa tem uma inclinação e vícios e outras coisas. Mas quando nós falamos sobre os vícios, nós falamos de coisas muito concretas. Por exemplo, um alcoólico, que sua família foi destruída pelo álcool, e também pessoas que consomem drogas, muitas coisas são destruídas na sua vida. Eu gostaria de que você falasse sobre esses fenômenos e como é que você os vê. Por exemplo, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer com relação a isso é como você vê o que é o vício como seu comportamento físico. Por exemplo, o vício e a utilização de qualquer material. Vamos falar, por exemplo, do que é o álcool e as drogas, e a utilização do álcool e das drogas, e isto permite que a pessoa faça coisas que na vida normal não faça. Como você vê este fenômeno? O desejo da pessoa de materiais e produtos químicos para que possa, com sua vida, ter o que não possui em sua vida normal. Qual é a relação entre o que é o nível químico fisiológico e o nível do que são a satisfação anêmica que a pessoa recebe? Diz o Ravi, às vezes as pessoas chegam a partir da pressão, do estresse, da situação, da sensação de angústia e de muitos problemas na vida, de que começa a beber ou a consumir drogas. Mas pode ser de que ele simplesmente entra em uma sociedade desse tipo, e a sociedade o obriga, o atrai, o leva, e então aqui também o hábito se faz uma segunda natureza, e ele não pode mais sair disso. Nós sabemos de muitos casos de que pegam a pessoa e a introduzem como se fosse em um lugar fechado, e começam a injetar-lhes todos os dias drogas, e depois de 1 semana, 2 semanas, ela já está doente com isso, e ela já as precisa, apesar de que desde o início não tinha nenhuma inclinação nesse sentido, senão que, desta forma, obrigaram ela a fazer dessa forma, como nós escutamos aqui e ali, como os vendedores de drogas, como é que eles distribuem isto, repartem entre as crianças de forma gratuita, e depois, a partir disto, a partir do hábito, do costume, as crianças não podem mais sair disto, e eles então já começam e precisam consumir e gastar dinheiro com isto. Diz Oren, o que é que obriga a pessoa a utilizar este tipo de produto? O que é que incentiva a pessoa a adicionar, a viciar a pessoa a todos os tipos de produtos químicos, drogas, álcool, para melhorar a sua vida? Como você pode decifrar isso de uma forma emocional? O que é que lhe traz? O Rav disse, lhes traz desconexão dos seus problemas e dá uma impressão interna emocional de que tira ele dessa pressão, da sensação dos problemas. Ele começa a senti-los como problemas mais suaves. Começa a sentir-se também mais contente, mais livre. Com certeza, as drogas e o álcool, primeiro de tudo, e é isso que leva a pessoa a um estado neutro. Se é como que nós, de costume, que nós podemos beber um pouco e isso dá um estado de ânimo, uma liberação de pressão externas, um pouco, até que as pessoas se acostumem com a sociedade, de uma festa, por alguma razão. Isto é algo de que todos utilizam. Nós não chamamos de droga, apesar de que sim, é uma droga. É uma elevação do estado de ânimo de forma artificial. E então também é uma droga particular. Nada mais que nós estamos todos de acordo com isto. Isto é algo que já está difundido na nossa cultura e já está recebido na nossa cultura. E isto não se chama vício. Não se chama vício se a pessoa não utiliza isto de forma
corrente e que isso tira de sua função normal. E se ele utiliza isso de forma especiais, quando ele está de férias ou quando está em um evento em particular, diz é normal. Diz, olha, isso está claro. Por exemplo, um jovem que é viciado, por exemplo, de álcool e uma pessoa, digamos, que a todo momento está com uma garrafa e que causa dores às suas pessoas, aos seus familiares e ao seu ambiente. Isso é como que se vê nas pessoas. A pessoa que está com a garrafa e a que quando está sem a garrafa. Não importa que pessoa seja contador ou qualquer outra coisa. Quer dizer, nós temos essa pessoa normal, esse é o trabalho, e também há a pessoa que está completamente ao contrário. Então, diz, olhem, vamos tomar esta pessoa para a necessidade do caso. Como você vê a sociedade moderna, a sociedade de hoje, do século XXI, na qual a pessoa, mais e mais, se vê necessitada de diferentes tipos de fugas, de sair, de desconexões disso da vida, de fugir dessas tensões, de forma tal que sempre passa, e como é que isto no desenvolvimento da sociedade da pessoa, como você vê esse tempo dos vícios, esse caso dos vícios. Eu aqui quero ressaltar esse tema de forma particular, Zuhar. Eu vejo isto como um resultado de todas as consequências da modernidade, de que nós obrigamos as pessoas, de que nós queremos receber deles, nós precisamos que a sociedade quer que a pessoa esteja enferma de compras e de todos os tipos de formas de vícios, e não precisamente de drogas e de álcool. De que isto lhe ajude ali alguém a ganhar muito dinheiro. Como também as drogas. Se não houvesse com isso muitos ganhos, não se desenvolveriam essas coisas até o ponto, porque isto é a partir de algo de que alguém está ganhando. O mesmo é com o álcool. Não se utilizaria tudo se não houvessem países e sociedades que, para isto, eles tirariam vantagens. Porque, por isso, isso traz muito dinheiro com relação à publicidade e outras coisas. Nós não prestamos atenção, mas inclusive nós vemos a todo momento na televisão o que é, por exemplo, a cerveja nos últimos 10 anos. Todos passaram a beber cerveja. Por quê? Porque a cerveja é como que se não está concebida como álcool. Mas nós sabemos, de acordo com nossas investigações, de que o vício da cerveja é mais perigoso que o vício à vodka, o whisky. É muito mais difícil desconectar-se da cerveja. E por outra parte, é como que não é terrível, de que ele bebe uma garrafa e então, em outra hora ele precisa de outra garrafa e outra mais. E então, ele se mantém a todo momento dessa forma, da manhã à noite. E com certeza que é para alguém, isso vale a pena. Para os que produzem, os comerciantes e os vendedores. E o mesmo é com as drogas, quero dizer, isso tudo depende do ambiente. Diz, orem, o que é que sente a pessoa que utiliza isto? Como você pode analisar isto desde o ponto de vista da pessoa mesma? Não desde o ponto de que é um bom negócio, senão que como você pode explicar isto a partir do que é a pessoa mesma, do seu estado de ânimo, o que é que ele recebe, como é que ele compensa a sua situação, o que isso lhe dá em sua vida. O que é isso de acordo com o seu ponto de vista pessoal? Diz o Rav, primeiro de tudo nós temos desejo de ter prazer. O Rav diz de quem? O Aren diz de quem? De todos, nós. Nós não podemos nos encher a nós mesmos através do que são as nossas formas de atividades, não na família, nem no trabalho, nem na diversão. Nem para nada isso despertam todos os tipos de perguntas essenciais. E isso de forma inconsciente. A pessoa não sente isso, mas sente um vazio interior, não sabe como satisfazê-lo, nada o atrai, porque eles veem coisas de que há uma falta de satisfação. Desde o início é assim. O sábio vê o nascimento das coisas, as pessoas aí estão tão desenvolvidas e veem o mundo, e o mundo pequeno, redondo, reduzido. E, portanto, ele não pode compensar-se a si mesmo. Lhe falta aí o que é uma falta de vida, a droga da alegria. Lhe falta o que é a felicidade, a droga da felicidade. Ele não entende isto. Uma vez, quando há 100, 200 anos,
quando haviam as pessoas com o desejo de receber não tão desenvolvidos, eles estavam satisfeitos com o que tinham. Eles tinham uma família, um teto e um lugar para trabalhar. E ele se satisfazia a si mesmo com um tipo de vida particular e com isso estava contente. Hoje em dia a pessoa não está satisfeita mais com isto. Ele precisa de atividades especiais, artificiais, fugir de férias. Ele precisa mudar de amigos e amigas e por que não? E também ele não encontra nisto nenhum prazer. E isto começou desde os anos 50, desde o século passado. Com tudo que foi os hippies, todos os tipos de formas que chegaram depois ao sexo e ao comportamento. Tudo isso é um resultado, uma consequência do nosso desejo de receber, do nosso desejo de ter prazer, que permanece vazio. Porque, com relação ao que nós podemos apresentar-lhe, porque ele exige uma satisfação de um nível mais elevado. Mas o que é o significado sentido da vida? E se isso não há, então, eu prefiro sentir esta vida de baixar a mim mesmo. Eu preciso reprimir essas perguntas, eu preciso sentir-me feliz com o que eu tenho. E como vou fazer então? Eu bebo um pouco, eu fumo um cigarrinho especial com drogas, e inclusive eu posso fazer uma injeção, quer dizer, eu não sei mais o que fazer, como eu posso chegar à situação de que eu posso padecer nessa vida, sofrer dela, apesar de que eu tenho êxito, tenho bons ganhos, tenho a possibilidade de fazer-me com o que eu quero, mas isso não tem mais utilidade. Ou seja, já fui para o exterior, já passei, já mudei muitas vezes de família, me casei várias vezes inclusive, eu não sei mais o que posso ter na vida, não me resta nada, mas se eu quero ser feliz, eu quero estar contente. E o que me pode fazer isto? Eu vejo a televisão e o que me mostram ali, além de assassinatos e roubos, todos os tipos de programas de que eu não me trazem satisfação. Inclusive as comédias não me dão mais alegria. Desde todos os lados, a sociedade me pressiona a mim, e de todos os tipos de formas, de que eu não sei mais como fugir dos problemas. E de todos os lados eu vejo formas negativas, o que é o comportamento das pessoas, e o comportamento no teatro e no cinema, e na internet. Na internet veja que tipo de redes se foram criadas. E aonde eu posso fugir? A pessoa busca um lugar de retorno. Retorno não de que ele quer ser como uma planta, mas ele quer um lugar interno, aonde ele possa estar pleno. E então, uma vez, isto era suficiente se ele saía de férias, e ele ia para passeios, se ele ia à tarde ouvir música ou ao teatro. Mas hoje em dia isso não mais satisfaz, não traz mais abundância. Eu estou frente ao computador e eu posso ali apertar qualquer botão e em seguida eu tenho o que eu quero. E não me vem isso, não me dá satisfação. Por quê? Porque o meu desejo está num nível muito elevado. E por isso, contra dessas carências, essas faltas, encontra essas carências que se despertam em mim, e eu não posso satisfazer os meus desejos. Diz o Warren, o que são esses desejos? Os meus desejos, mas carência de que me falta uma boa satisfação, algo que me satisfaça de forma plena. E em essência, a satisfação chega do que é a satisfação na vida. E Warren diz do quê? De que uma vida seja cheia. Isso como pode? Por exemplo, uma vez a vida, a casa, as crianças, com isso eu estava satisfeito. E depois se desenvolveu o tema do que é o turismo, a diversão. E isto também se exterminou. E hoje eu não posso me satisfazer mais com isto. Eu não encontro nada em lugar nenhum, diversão nenhuma. Bum, 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 música assim. Em todos estes lugares que o que tem? Então vão ali as pessoas jovens, por exemplo, mas as pessoas, e também inclusive em todos esses lugares já passaram a ser esses lugares de drogas, lugares para vendas de drogas e de álcool. E então a pessoa
se sente a si mesmo de que ele permanece, ele ficou vazio. E, inclusive, ele se vê os grandes dirigentes e as pessoas, os políticos, inclusive os jovens simples, do que é a parte mais baixa das pessoas, a classe mais baixa das pessoas, dos países. Inclusive, hoje em dia, você tem o que é 20, 30, até 50% das pessoas em alguns países que se encontram sem trabalho e que recebem, enquanto isso, dinheiro, algum apoio para poder viver. Por quê? Porque o governo tem medo de que saiam para as ruas e comecem a quebrar as coisas, e quebrar tudo, e causar problemas para o país, problemas para o Estado, problemas nacionais, e então eles lhe satisfazem com algo, lhe provém algo na vida, mas todo o vazio que lhes ocorre a eles, que eles não se ocupam de nada, não estudam, não têm família, tampouco podem fazer nada, que adquirir uma profissão, quem precisa disto? Seja o que seja, quer dizer, as pessoas se encontram impotentes por uma parte, e por outra parte, chegam as drogas e o álcool de que querem vender quanto mais barato seja em todos os lugares que seja. Então, com certeza que a pessoa se encontra em uma situação de que se encontra vazia de um lado e pressionada por outra. E todo o entorno e todo o ambiente apoia nesse sentido, de forma oculta, e isto há em todos os tipos de lugares. Você pode ver filmes, e em cada lugar ali, bebem, e como que se fossem de forma negativa também em todos os lugares. Falam sobre as drogas e isso é um fenômeno que passou a ser muito próximo para todos. Aqui, muito perto, me trazem todos os tipos de imagens em todos os meios de comunicação e falam sobre isso, e eu vejo. Então, acontece que ele se encontra a todo tempo de que isso está ao alcance da sua mão e de que desta forma ele pode desfazer-se e as coisas más estão mais próximas de nós de acordo ao nosso caráter. Então aqui não há alternativa. Deve-se começar a educar a todo o ambiente, a todo o entorno. E o Oren pergunta, e educar com relação ao quê? Diz o Rav. Educar-lhes de uma forma diferente com relação a nós. Primeiro de tudo, começar a causar de que o álcool e as drogas e as formas de comportamento sob pressão, todas comecem a sair da sociedade. Por que, diz Oren? Porque deve-se tirar da sociedade, diz o Rav. Porque dar-me a sensação de a sociedade com os demais, de que apesar disto, a partir disto, isso seja uma lei da natureza, de que podem ali encontrar uma satisfação maior que as drogas e que qualquer outra coisa. E por que Oren diz não passa isso, não acontece isso? Diz o Rav, porque não se organiza isso, ninguém organiza isso para as pessoas. Deve-se organizar isto, deve-se levar as pessoas a algum tipo de grupo, a tais tipos de sociedades pequenas que lhes influenciem, e que essa sociedade esteja plena e influencie cada vez mais e mais, de que haja um apoio dos meios de comunicação e da televisão, de que alguns se arruinam e como que se os outros estão curando. E diz, Oren, as pessoas podem estar com seus amigos, podem sentar-se com drogas e álcool. Ali também tem amigos. Não é a pessoa que está isolada, senão que as pessoas fazem essas coisas juntas. Quer dizer, as pessoas estão comigo nesse sentido se eu estou viciado em algo. O que é que me muda de que se você me traz algumas outras pessoas no meu entorno, você disse que eu devo educá-las nesse sentido. Deve educar com relação ao novo mundo, onde não estejam nesse ambiente. Como vou chegar nesse mundo que não haja drogas? Diz o Rav, primeiro de tudo, nós devemos entender que o que é este vazio sobre o qual nós estamos falando, e que este é o vazio de um nível novo de vida, de que é uma vida, vamos dizer, uma vida espiritual, social, de forma tal que nós nos unimos ali e revelamos ali a unidade, a fonte da alegria, a fonte da felicidade. E se nós, desta forma, organizamos a nossa vida, de que de verdade as pessoas, a partir de workshops, de conversas, a partir de conexões,
entre eles de forma correta, de que nós devemos organizar isto de uma forma especial. E se nós levamos isso às pessoas, eles vão sentir uma satisfação plena e que não vão ter a necessidade. E vai ser de forma fácil sair dos hábitos anteriores. E aqueles que não querem entrar, porque vão aprender a sentir satisfação da unidade da conexão, porque de acordo com a satisfação da natureza da conexão, será a resposta para o vazio, a sensação de que nós sentimos, e que isso leva a pessoa a reprimir, a fechar essa sensação com drogas. Nós não vamos poder conectar deficiências que crescem em nosso ego. Nós não podemos satisfazê-las. Nós o que fizemos é tapar, reprimi-las, e então acontece que ao invés de ter um desenvolvimento, acontece ao contrário, de que nós os diminuímos mais ao que é o nível animal e inclusive do animal vegetal. Você vê a forma das pessoas que utilizam o álcool e as drogas. De que forma eles vivem? Unicamente como para poder receber um pouco mais e outra vez deitar-se, dormir-se. Simplesmente desconectar-se, quer dizer, é o tipo de vegetal que ele tem como se fosse ainda vida, até onde que tem. E, portanto, nós devemos entender que satisfação não está nisto, senão que isto é uma depressão do desejo. E a satisfação do desejo tem que ser que se nós elevamos a pessoa, se nós a elevamos a uma satisfação, porque se corresponde com essa carência. E a sua carência é como que se é hoje a crise geral também. Que nos explicam isto a nós, de que é uma deficiência de uma conexão correta entre as pessoas. Que em sua conexão entre todos nós revelamos ali. Nós não queremos que todos sejam como crianças, não queremos diminuir a todos a uma forma de animal pequenos, senão que se ocupam como se fossem de algo infantil, senão que nós buscamos dentro de nós, nas conexões entre nós, uma forma de vida interior nova, especial. Ali se encontra, ali está oculta. Este é o nível novo da humanidade, que se encontra em harmonia, em equilíbrio com a natureza e consigo mesma, na unidade, na conexão. E então ali nós vamos revelar um nível novo. Este nível traz a pessoa ao nível do homem, ao nível falante. E ele, em essência, é a resposta para todos os tipos de adições e, com certeza, com todos os problemas da nossa vida. Diz Oren, é como isto é uma resposta, diz o Rav. Esta resposta chega a partir da unidade. Dentro da unidade da conexão, nós encontramos essa resposta. Nós temos que levar essas pessoas a workshops, a mesas redondas, a diálogos, a aproximarem-se. E então, de repente, a pessoa começa, apesar do seu ego que se opõe a isto, ele começa a ver de que dentro da conexão, ele encontra uma satisfação, uma plenitude mais elevada que o nível anterior, apesar de toda a sua razão, de toda a sua lógica atual, porque isso está contra a nossa natureza. Aqui nós temos que fazer como que se fosse uma crise interior e frente à crise exterior. Nós temos que quebrar-nos a nós mesmos. Nós temos que relacionarmos-nos de forma nova e diferente com a sociedade e com a natureza. Diz Nitsa, e eu gostaria aqui de adicionar algo de que eu quero entender. Você começou antes da satisfação de que começa com uma carência. E você começou a falar do tipo do vazio, que quando nós estamos vazios buscamos algum tipo de satisfação. E precisamente a partir das conversas que tivemos com pessoas que passaram por diferentes tipos de vícios, eles dizem que não há algo de que uma pessoa está viciada. Ele pode permanecer como se fosse um viciado de que agora não utiliza, mas como que não se cura. Eles nos escreveram isso. O que pode ser, por exemplo, que a pessoa tenha muito êxito, outras coisas, e não pode, de alguma forma, de que não pôde sair dessa situação. Então,
nos dizem que esta foi a causa, por exemplo. Esse é um exemplo. E diz, o Rav, diz, e isto é uma influência do ambiente, de como que há nos atores e tudo mais. Isto é algo diferente. E então diz Nietzsche, este é um caso diferente? Diz o Rav, sim, ali a causa é uma consequência da competência, da competição muito grande, de um estresse muito grande, de um desejo de liberar-se de todos estes tipos de corridas que não têm fim e que exigem da pessoa tirar de dentro de si todas as suas últimas forças para ter êxito no mundo material e para sustentar-se, para se manter-se no mesmo plano ao qual ele chegou, pelo menos. E portanto aqui nós temos que entender que estas vidas não são do lado do bem como que nos contam, senão que não podem precisamente analisar corretamente o problema e vê-lo de forma correta. Tudo é uma consequência da expressão. Nós não somos conscientes em que pressões se encontra uma pessoa quando ele chega ao êxito. Diz Nietzsche, uma das causas pelas quais as pessoas começam a utilizar drogas ou álcool é como se fosse um desejo de... Nós vemos de que a realidade nos governa e eu me encontro e isso me leva a um estado de ânimo, outro estado de ânimo, inclusive no transcurso do mesmo dia. Então é como se fosse um desejo de governar sobre o destino. Quer dizer, eu quero saber, quero determinar que estado de ânimo eu quero ter. Com que energia eu quero sair a um encontro em particular. E isto, então, determina de alguma forma o meu estado depressivo. E a pergunta aqui é como pode ver uma situação, desde que, em um princípio, como se fosse que há uma possibilidade de governar sobre isto, mas que depois, de uma forma muito rápida, se conduz a uma situação oposta, que em lugar de que nós governamos a situação, agora as drogas começam a governar sobre as pessoas mesmas. E então aqui a pergunta é como a necessidade de governar sobre a vida é a necessidade de que chegou a pessoa desde o início às drogas. Então, como pode-se governar sobre a vida sem utilizar-se das drogas? Pergunta. Diz o Rav, isso depende do ambiente no qual me encontro. O que quer dizer governar? Talvez seja abandonar todas essas coisas e fugir assim. Se eu estou seguro de que me encontro em bom entorno, em bom ambiente, então eu não devo estar a todo momento em tensão e a todo momento estar me armando e me munindo com todos os tipos de esforços defensivos com relação aos que estão ao meu redor, com relação a inimigos, com relação aos adversários e com relação às pessoas que estão em competição comigo, competindo comigo, senão que nós podemos ver-nos a nós mesmos de uma forma diferente. Se nós nos encontramos em um bom ambiente, em um ambiente bonito, em um ambiente necessitado disso, então tudo depende de como nós mudamos o nosso ambiente, porque nós aqui não podemos tanto determinar porque a pessoa nos leva a nós em uma direção particular. E se nós não avançamos nessa mesma direção por nós mesmos, então nós sentimos uma pressão negativa. E então cada vez mais e mais nós vamos poder nos confrontar com as drogas e o álcool e com todos os tipos de medicamentos para acalmar-nos e outras coisas, para a depressão e o que for. Tudo isso pertence ao que é o problema de como a pessoa se sente na vida. Diz Oren por quê? Porque nós não vamos poder. Diz o Rav, porque até que nós não satisfazemos esse desejo, nós vamos nos amarrar. E vamos amarrar cada vez mais neste estado de que nós precisamos de uma compensação. Porque eu queira ou não queira, o meu desejo todo dia exige de mim uma resposta mais clara. O que é que eu faço? Para que eu faço? Para que eu vivo? Qual a minha função? Qual o meu destino? E então, o que eu tenho com isso? De que eu me encontro em depressão, e que talvez eu me encontre nas drogas, e que talvez eu me encontre em coisas piores, de que eu não tenho alternativa. Não é somente a falta de satisfação que me traz todos os problemas. Se a pessoa está satisfeita, se ele sabe que possui uma meta na vida, que ele tem que alcançar e que isso se encontra no alcance de sua mão, então por que ele utiliza do álcool? Tudo é resultado de um vazio interior.
E isso se incrementa mais e mais. Se aos 30, 40 anos, somente isto foi o princípio da depressão do mundo, então você vê que hoje 30, 40% das pessoas estão enfermas disso. E o Rav diz, Oren diz do quê? E o Rav diz, da depressão comum, e como resultado disso, chega depois ao álcool e às drogas e outras coisas. A depressão pode ser da pessoa de que para você parece que seja contente, a mesma pessoa de que é um ator ou, diz Oren, um grande advogado, diz o Rav, sim, mas ele está a todo momento em pressão. E por que isto? Porque a vida é assim, e diz, Oren, por quê? E diz, porque a competição não pode se manter de outra forma. E então diz o Oren, e esta é precisamente a pergunta, aparentemente, se uma substância em particular permite à pessoa a sustentar-se a si mesmo, então, como que fosse que vale isso, que acontece isso? Digamos que ele pode funcionar durante o dia e de que isso não causa danos para suas coisas e demais, e então diz o Rav, sim, mas que por isso segue o desenvolvimento do seu entorno, e também os seus filhos, todos sentem, todos se encontram nisto. Diz Oren, e então isto é precisamente a pergunta, até onde isso vai? E diz o Rav, até que todo se destrui, porque nós nos encontramos em uma crise global. E em todos os tipos de Wall Street, e todos que querem, tudo isso vai decair. E isto é uma crise de muitos graus. E não é somente a adição às drogas e outras coisas. O problema é o vazio, o resultado disto. São as drogas, o terror, tudo o que queres, tudo o que pode dizer, tudo o que nós temos na nossa vida, se utilizar o desejo de receber e este desejo de receber não esteja satisfeito, e todos estamos satisfeitos, diz, olha, por que satisfeito? Digamos que eu tenho êxito nas coisas que eu me ocupo. Digamos, eu quis algo e alcancei. Diz o Rav, ok, correto. Digamos que você fica satisfeito com isso por um tempo, quer dizer, te colocaste isso como meta, agora você é um advogado, tem êxito, agora de verdade você vai bem, mas depois de algum tempo, como de costume, como em todos os jogos, isto já não te satisfaz mais. E então pergunta, Oren, e isso também acontece com as drogas, os vícios? Quer dizer que eu cada vez mais e mais preciso de outras coisas mais? Diz o Rav, sim, com certeza, porque em cada coisa há um costume, um hábito, e o nosso ego a todo momento cresce. E nós precisamos a todo momento compensá-lo dentro do nosso vazio. E, portanto, eu preciso mais e mais incrementar essas doses. E então diz Oren, de que nós estamos sempre buscando as drogas, a última droga? Diz o Rav, chama isso droga, mas nós o que temos que buscar é a droga da vida. Diz Oren, o que é a droga da vida? Diz o Rav, é a mesma serpente, mas em troca de ser a droga da morte, vai ser a droga da vida. Diz Oren, o que você quer dizer? O Rav diz, de que você eleva o seu desejo de receber, eleva ele, que ele se chama a serpente da vida. Diz Oren, o que quer dizer? Que você eleva o seu desejo de receber, que ele se chama serpente, que ele te come por dentro. Diz Oren, que desejo, diz o Rav? O desejo egoísta de ter prazer. Diz Oren, sim, mas todos querem ter prazer. Não é mal ter prazer. Diz o Rav, não, ter prazer não é mal. O problema é levar a situação correta. E então, diz Oren, não há uma satisfação. Diz o Rav, e então isso se chama droga da morte. E a droga do bem, a droga da vida, que cura você. De que é justamente o símbolo da medicina. Como? De que você este mesmo deseja receber e que o comece a utilizar com relação aos demais, conjuntamente com os demais, de organizar um bom ambiente. E dentro deste ambiente, de que todos somos pequenas cobrinhas, se nós queremos frear isso um pouquinho e chegar à unidade entre nós, de repente nós vemos de que nos dão a droga da vida em troca da droga da morte, diz Oren. E quem nos dá? Diz o Rav. As nossas pequenas cobrinhas, víboras, nosso ego. Se nós o direcionamos ao bem, à conexão, à união com os demais,
isto passa a ser uma boa vida, uma satisfação. Ele recebe uma satisfação, essa víbora, essa cobra, não de como é você. Recebe uma satisfação pelo fato de que está conectado unido com os demais. Quer dizer, deve mudar essa atitude, nossa postura, ao que é a nossa postura conosco. E pergunta, qual é a essência dessa mudança? O Rav diz, essa mudança é o amor em troca do ódio. E diz, orem, de que há pessoas, de que há drogas que ajudam a conectar-se com os demais. Diz o Rav, sim, mas são drogas, não é em vós. Diz o Rav, você com isso não muda essas cobrinhas, essas cobras da natureza. Você deve mudar a sua natureza em troca de estar em rechaço, em distância com os demais. Você tem que sentir sentir-se como uma só pessoa, um só coração com os demais. Você tem que se aproximar dos demais. Assim, o nosso desenvolvimento é o que exige agora de nós. Por isso é que nós rebolamos agora em cada situação de que nós somos dependentes uns dos outros. E então diz, orem, o que é mal então se as pessoas utilizam as substâncias com relação uns aos outros? Sim, diz o Rav, mas isso não é aproximar-se. Diz o orem, eu tenho um amigo, ele me diz o que é mal de que se utilizam substâncias umas ou as outras que ajudam as pessoas a estar mais em conexão, ajuda a amar mais os demais, a não se odiar. Diz o Rav, sim, mas isso não é uma correção, não é uma correção da natureza. Eles fazem isso de forma artificial. Eles não fazem isso, é a droga que eleva eles a uma viagem, a uma boa sensação, como que se eles começassem agora, como se fossem ser mais sociais. Diz, orem, digamos que é uma sociedade de que nós damos a todas as pessoas uma droga que ajuda a todos a serem mais sociais. Diz o Rav, então, por que nós não fizemos isto? Porque a sociedade não está de acordo com isto. Vamos a distribuir a todos drogas e pronto. Diz, orem, sim, isso é o que estou dizendo. Há drogas que fecham as pessoas e há drogas que abrem as pessoas. Então diz, orem, por que não fizemos de que distribuímos, de que utilizamos essas drogas para que se unam as pessoas, e digamos em troca do ódio e o amor. Diz o Rav, as drogas são conhecidas para a humanidade desde os primeiros dias, do que são os primeiros homens, onde eles vieram todos os tipos de drogas e utilizaram isso durante milhares de anos. Porque essas coisas, ao longo de toda a história da humanidade, não introduziram, não fizeram parte do que é a cultura normal. Diz, orem, sim, há países que há coisas que são permitidas e há coisas que se utilizam em todos os países. E diz o Rav, você não me respondeu. Desculpe-me. Diz o Rav, você não me escuta. A humanidade, no transcurso de toda a sua história, está cheia de ódio, de morte, de problemas. Desde problemas na família, entre as famílias, entre as tribos, entre os países e em todo o mundo. Não há um momento na vida da pessoa de que ele não se encontre em tensão. Não há um tempo na história na qual não haja ao mesmo tempo muitas guerras. Eu pergunto a você, por que a humanidade não utiliza as drogas para isso? Diz, orem, utilizam? E diz o Rav, não, não é correto. Diz, orem, digamos que quando era mais jovem, e a maioria das pessoas que conhecia utilizavam droga. Ele diz o Rav, eu falo aqui do que é no transcurso da história, de que as pessoas não entram no que é isto de utilizar isto para sentir-se desta forma e para não brigarem e para se fazerem como boas crianças. E por quê? Porque há o que é como se fossem uma detenção com relação a isso, um freio. Porque agora a humanidade agora mesmo não está de acordo nesse sentido. Porque não? Porque a Organização Mundial da Saúde e outras coisas, porque eles não tomam uma decisão agora suficiente com os nossos problemas. As drogas custam centavos, não vale nada. Digamos, eu não sei, inclusive, um copo de água custa mais do que um determinado tipo de droga. Até tal ponto, nós vamos distribuir para todos. Vamos adicionar isso na água, ou como algo que tudo utilizamos e pronto.
O país pode decidir, o governo, como introduz cloronável, pode introduzir drogas e pronto, todos vão como zumbis e todos guinham para os outros. Veja que comunista está contente. Diz Oren. Perguntei isso 10 minutos das pessoas que chegaram ao humor. Coloque na água e troca, recebe o ódio. Diz o Rav, é porque eles não estão de acordo. E sim, por que não fazem? Diz o Rav, não estão de acordo com isso, porque as pessoas estão contra o programa da natureza. Há aqui uma supervisão da natureza, de que a natureza, em sua evolução, em seu desenvolvimento, devem levar as pessoas a um nível mais elevado no qual se encontra hoje. E para levar a pessoa a um nível mais elevado, isso somente é possível através da falta de satisfação na situação atual. E para isto, essa deficiência, essa falta de satisfação vai crescer mais. E vai ser algo negro, vai ser algo tal até a morte, de que nós necessitamos nesses dias e que nós devemos nos elevar a um nível novo de relação entre nós. Diz Oren, e sem drogas. E por que sem drogas? E diz o Rav, porque de outra forma nós não vamos realizar este programa da natureza. Diz Oren, por quê? Porque se nós pudéssemos introduzir um produto químico, porque com isso você não eleva a pessoa, você a reduz. Você, do nível inerte, vegetal, animal, em troca de elevar-lhes ao falante, você os diminui ao nível do vegetal. E diz o Rav, nós agora nos encontramos em um nível de animal. Nós temos que chegar ao nível do falante, que é parecido à natureza. E nós podemos chegar a este nível ao ponto de sermos um só homem com seu coração e uma só família. E como nós passamos do nível do animal ao nível falante? Se nós tomamos drogas, nós não passamos do nível... Se nós tomamos drogas, nós passamos do nível animal para o vegetal. Porque ele pergunta, diz o Rav, porque isso nos dá a nós alegria, inclusive em todas as situações, de que nós não temos que perseguir nenhuma coisa, nada mais, que me traga minhas drogas e pronto, não me importa mais nada. Eu posso ser, inclusive, um trabalhador simples, é suficiente para todas as coisas. O único que eu preciso para existir, algumas calorias e pronto. Eu não necessito mais do que isso. Se eu sentisse, se eu me sinto feliz, e com isso então na vida eu sento ali com um sorriso e pronto. Eu preciso um prato de sopa por dia e as drogas e pronto. Com isso te conto. Isso se chama vegetal, inclusive. Não deve nem se mover, não precisa nem se mover, como os alcoólicos. E as pessoas que usam drogas, eles precisam nada. E se conduzem, se comportam muito bem. Os alcoólicos, às vezes, os que bebem, e as pessoas que usam drogas, veja em Nova York. Eles estão ali, ele não te olha, não te toca. Está ali como se fosse uma árvore, porque então o que é mal? É muito melhor do que se você entra entre delinquentes e mais. Eles não te incomodam em nada, estão ali tranquilos. Por que não fazer assim com todos? Diz Oren. Vamos falar das relações das pessoas. Se eu entendi bem, é o nível de relação mais elevado entre nós. E se nós mudássemos do ódio para o amor, se nós colocamos a todos uma substância química que causa por que não pode causar isto? Se essa substância pode causar este amor das pessoas, podemos usar assim um segundo. Podemos criar uns comprimidos, colocar umas pastilhas, uns comprimidos, e todos estarão felizes e contentes. Sim, eles vão aceitar, desorrar, vão sentar-se em círculos, como nós fizemos, sim, vão fazer assim, tudo vai estar muito bem. Um amigo que é médico disse ontem que as pessoas mais jovens lhe perguntam por que, de acordo com a percepção da conexão e outras coisas, tudo não pode ser assim. Diz o Rav. Isto é muito parecido ao quando eu saio pela rua e vejo as plantas que crescem uma do lado da outra, ninguém toma lugar do outro, todas tomam um pouco de sol, sim, e assim vai ser as pessoas. O que é mal disso? Diz Oren, você disse que nós queremos uma relação boa entre as pessoas? Então, em troca de ódio, amor. Você disse, em troca do ódio, amor. E ter satisfação na vida. E eu não tenho satisfação na vida porque todos estamos competindo e em estresse. Se eu estou no entorno mesmo e tenho em torno de mim muitas pessoas que tudo está bem e nós desejamos a todo momento
em guerra, então eu vou estar satisfeito. Então a pergunta é, por que não pode-se, a partir de um produto químico, de uma substância química, acelerar esse processo? As pessoas estão agora competindo e nós vamos tomar, em troca disto, produtos químicos, drogas, que ajudam as pessoas a estar conectadas entre eles. Diz o Rav, com certeza que isso pode ser feito. Se você colocar isso na água, então você vai entrar em escritório, as portas estarão abertas das casas, tudo. Todos se sentarão na sala e cada um viverá bem, dentro de si, e inclusive não precisarão nem falar com os demais. Diz Oren, não, vocês falam também. Então, diz Oren, eu pergunto, e ainda não recebi resposta. Verdade, isso, Rav. Diz, apesar do que acontece hoje na humanidade, eu faria isto, sim. Todos seriam como plantinhas, todos seriam bonitos, não precisariam de nada. O problema é somente um, que é contra a evolução. Porque, diz Oren, porque a evolução nos faz avançar a nós a um nível mais elevado do que nós estamos agora. E nós, troca dessa lei, não podemos fazer nada. Você vê como estão as coisas, de que não há nenhum governo que consiga dizer que nós, inclusive, de que nós utilizássemos drogas, distribuíssemos drogas grátis, livres. E então, isso não é possível. Por quê? Porque, de fato, vamos começar a drogar a todos. Vamos fazer isto como que uma cultura geral, inclusive para as crianças. Hoje em dia, no mundo, desde 7 bilhões de pessoas. Então vamos calar-lhes, vamos acalmar-lhes. Vamos dividir-lhes. Então, por exemplo, na África, para 1 bilhão de pessoas que vivem aí, vamos dar-lhes drogas. Vamos levar-lhes comidas e drogas e dentro dessa comida e pronto. Então, pouco a pouco, eles vão se acalmar e vão estar contentes com a vida. E por que não se faz isso? E eu te digo a você, porque há aqui, por parte da natureza, uma supervisão, uma força que nos faz avançar a nós, que nos fez avançar ao longo de toda a história e que nos faz avançar também agora adiante, que não nos permite a nós fazer isto. É como um programa interior que não nos permite fazer isto. Você pensa que as pessoas são nada mais do que pessoas assim? Não. Essas coisas vêm para que seja o nosso avanço. E esse é o programa que se chama a natureza. E nós não podemos fazer nada. Dentro desse programa está a forma, a cultura minha. E eu devo chegar ali. Como há milhares de anos estava escrito que eu deveria chegar à forma atual. E eu cheguei a isto. O mesmo aqui e agora é que eu devo chegar à forma que vem. E esta forma seguinte não é que eu esteja drogado como se fosse uma planta e sentado nessa sala e que me olhe e fique olhando mesmo para outra parede. Não! Há uma forma diferente de que eu devo estar unido, conectado com os demais, com uma forma boa e bonita, em amor, como ame o seu próximo como a si mesmo. E eu não posso fugir disso. E a natureza não nos vai dar nenhuma coisa grátis. Inclusive vai nos dar coisas que estão contra esse avanço. E se nós entramos em todos os tipos de decomposições, isto é para que nos leve e nos dirija de forma mais precisa à meta. E veja o que acontece com a humanidade, que as pessoas são bobas e não entendem o que nós estamos falando, que eles não sabem o que não é fácil, o que é melhor. Quanto é tirado de pessoas, de dinheiro das pessoas para todos esses lugares em que não há nenhuma utilidade. Milhões de pessoas que se encontram sem nenhuma utilidade para si mesmos e nem para os demais. E de todas as formas, isto é somente porque eles não podem permitir-se a si mesmos fazer isto. Por quê? Porque há um mecanismo interior de que sobre isto não se fala. E isto está por cima deles. Eles não podem. Nós não entendemos até onde nós estamos reduzidos pela natureza. Diz Warren, o nosso tempo da conversa acabou. Como você poderia sintetizar este tema das drogas e dos vícios? Diz o Rav, nós devemos entender de que isto é uma parte de todos os nossos problemas, de que, em geral, a solução geral é o que é a educação integral e não há outra coisa que fazer. A troca social a partir da educação integral de todos, da nação.
E desta forma, nós vamos mudar os países e vamos mudar também o mundo. E não há outro caminho. Não há. Assim, brigar com as drogas, confrontar com as drogas, e você não pode ir em nenhuma parte com o tema dos que vendem e dos que os consumem, você não muda nada. Muito obrigado, Rav Leitman, muito obrigado, Nitsa, muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco, e até a nossa próxima vez, nosso próximo encontro.